Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Venho a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura e meditação do Livro do Céu, volume 1, capítulo 25. Mudança de confessor. A primeira coisa que o novo confessor lhe ordenou, por obediência, foi que se submetesse ao sofrimento apenas com a sua permissão, com a sua autorização, né? Depois disso, me veio outra mortificação, que foi a de ter que mudar de confessor, porque sendo ele religioso, foi chamado ao convento. Eu estava contente com ele, e a maior parte das coisas ditas acima, aconteciam quando ele estava no campo, especialmente no último ano que foi meu confessor, pois pela cólera que havia na cidade permaneceu 6 meses no campo, por isso não participou tanto nessas coisas. Ele fazia-me ficar um dia nesse estado de sofrimento e vinha. Depois de ter voltado do campo, não passou um mês e soube que devia partir. Isto foi doloroso para mim, não porque estivesse apegada a ele, mas pela necessidade que tinha. Então disse ao Senhor minha pena, e ele me disse: Não te aflijas, pois por isso, eu sou o mestre dos corações e posso movê-los como me parece e me agrada. Se ele te fez o bem, não foi nada além de um instrumento que recebia de mim e dava a ti. Assim farei com os demais. O que tens medo? Amada minha, enquanto tiveres teu olhar, ora à direita, ora à esquerda, e o deixares repousar, agora em uma coisa, agora em outra, e não conservando-o fixo em mim, não poderás caminhar livremente o caminho do céu, mas irás sempre tropeçando e não poderás seguir o influxo da graça. Por isso quero que com santa indiferença olhes todas as coisas que acontecem ao teu redor, estando toda atenta somente a mim. Depois das palavras, o meu coração adquiriu tanta força que pouco ou nada sofri pela perda desse confessor, que tanto bem tinha feito à minha alma. Foi assim que mudei de confessor e voltei ao que me confessava quando era pequena. Seja sempre bendito o Senhor, que se serve desses mesmos caminhos que a nós parecem contrários e que praticamente deveriam levar um dano à nossa alma, para nosso maior bem e para a sua glória. Aconteceu assim que comecei a abrir-lhe a minha alma, porque até esse momento não tinha dito nada nenhum. Porquanto me dissessem, não o conseguia, me via bem mais impotente para dizer as coisas de meu interior. Tanta era a vergonha que sentia só em cogitar que me era mais fácil dizer os meus feios pecados do que de onde veio isto, não sei dizer. Por parte do confessor, acho que não, porque ele era muito bom, me inspirava confiança, era doce e paciente para escutar, tomava cuidado detalhado de minha alma, tinha o olhar em tudo para que se pudesse caminhar direito. Por parte minha, tampouco, porque sentia um obstáculo em minha alma e tinha toda a vontade de vencê-lo e de saber ao menos como pensava o confessor, mas me sentia
impossibilitada de fazê-lo. Eu acredito que foi uma permissão do Senhor. Então, encontrando-me com um novo confessor, comecei pouco a pouco a abrir o meu interior. O Senhor muitas vezes me ordenava que manifestasse ao confessor o que ele me dizia, e quando eu não fazia, o Senhor me repreendia severamente e às vezes chegava a me dizer que se não o fizesse, ele não viria mais. E isto é para mim a pena mais amarga, diante da qual todas as outras penas não me parecem mais do que fios de palha. Por isso, tanto era o temor de que não voltasse mais, que fazia quanto podia para manifestar meu interior. É verdade que às vezes me custava muito, mas o medo de perder o meu amado Jesus fazia-me superar tudo. Por parte do confessor também me via compelida a lhe dizer de onde provinha tal estado meu, o que me acontecia quando estava naquele adormecimento e qual era a causa. Ora me ordenava manifestar, ora me obrigava com preceito de obediência, e logo me punha diante o temor de que pudesse viver na ilusão e no engano, vivendo para mim mesma, enquanto que se manifestasse ao sacerdote, poderia estar mais segura e tranquila, e que o Senhor jamais permite que o sacerdote se engane quando a alma é obediente. Assim, Jesus Cristo me compelia por um lado e o confessor por outro, e às vezes me parecia que se punham de acordo entre eles. Assim pude chegar a manifestar meu interior. Isto não o fazia o confessor anterior. Não me fazia nenhuma pergunta, não tratava de saber que coisas me aconteciam naquele estado de dormência, pelo que eu mesma não sabia como começar a falar destas coisas. O único cuidado que tomava era que estivesse resignada, uniformizada ao querer de Deus, que suportasse a cruz que o Senhor me tinha dado, tanto que se às vezes me via um pouco perturbada, experimentava grande desgosto. Depois aconteceu que passei cerca de outro ano com este confessor, no mesmo estado dito acima, mas como sabia de onde provinha esse estado de sofrimento, me dizia que quando Jesus Cristo quisesse que me viessem os sofrimentos, fosse pedir a ele a obediência para sofrer. Então aqui a Luísa ela faz uma narrativa sobre essa mudança de confessor, que ela estava acostumada com um confessor, mas Jesus, ele muda. É como ele diz aqui, ó, não te aflijas. Por isso, eu sou o mestre dos corações e posso movê-los como me parece e me agrada. Pelo que ela falou até o final deste texto, ela não estava falando tudo para este confessor, o que acontecia realmente entre ela e Jesus. Então, por isso que Jesus diz que ele vai fazer as coisas como lhe agrada, como parece, como ele quer, como deve ser. Porque mesmo que ele tenha feito um bem para ela, como o Senhor diz aqui, não foi nada além de um instrumento que recebia de mim e dava a ti. Assim farei com os demais. Então, o Senhor é que vai. É Jesus que vai mover os corações. É Jesus que vai vir e ele vai colocar no nosso coração o que nós precisamos. Tanto com o que ela está dizendo aqui do confessor que precisou mudar. Então, muitas coisas que precisam mudar na nossa vida, Jesus ele vai colocar as circunstâncias na nossa frente e nós temos que sempre estar atentas a Ele, ao que Ele está nos dizendo. Sempre perguntar a Ele, Senhor, para que isso? Para que isso vai servir na minha vida? Ou na vida de minha filha, do meu filho? Ou de qualquer pessoa que esteja ali na tua convivência, ou para que isso que o Senhor trouxe, às vezes um sofrimento, às vezes uma, como ela trocou aqui de confessor e ficou preocupada, porque ela estava acostumada com aquele que vinha ali para tirar ela daquele estado paralisado ali, petrificado, né? Então, a mudança ela não gostou muito, mas Jesus, como move as coisas para o nosso bem, ela diz depois que esse confessor foi muito bom para ela, porque ela começou a se abrir mais a ele, a abrir o seu coração mais para ele. Então, as circunstâncias que vêm
se nós entregamos a nossa vontade para Jesus agir nela, nós vamos nos abrindo mais às coisas de Deus. Então, é o que Jesus pretende na nossa vida, que por mais simples, por mais humilde, por mais pequenos que nós somos, que não temos a menor sabedoria, que somos ignorantes, que nós não temos o conhecimento, mas nós não podemos desistir disso, só porque nós não temos. Ah, eu sou pequena, eu tenho certeza absoluta disso, que eu sou minúscula, mas eu sou uma criatura de Deus. E se eu me entregar para Ele totalmente, Ele vai agir em mim. Então, basta que eu me entregue a Ele. Então, essa é a parte mais importante, mais simples da coisa, do se entregar para Jesus, do dizer, Senhor, eis-me aqui. Não importa a circunstância que venha na nossa vida, não importa o que Ele vai colocar no nosso caminho. Às vezes é uma coisa pequena e às vezes é uma mudança muito drástica na nossa vida, mas é para o nosso bem. Lá na frente, a gente percebe que tudo, absolutamente tudo que ele colocou de bom e de não tão bom, foi para o nosso bem. Foi para que a nossa alma se purifique. Quanto mais purificada aqui na terra, menos terá que ser purificada no purgatório. A nossa comunhão com Deus, ela tem que ser 100%. Cada coisa que nós vamos fazer, absolutamente tudo, nós perguntamos a Jesus: Senhor, vamos comigo, me ajude a fazer isso, me ajude a fazer aquilo. Então, Ele vai direcionar tudo para nós, porque Ele nos diz aqui que enquanto nós estamos olhando para um lado, para o outro, pensando numa coisa ou outra e não fixar o olhar nele, nós não vamos conseguir nada com isso. Nós não vamos conseguir entregar a nossa vontade livremente para Ele e caminhar o caminho da graça, o caminho do céu. Porque Ele diz aqui, ó, não poderás caminhar livremente o caminho do céu, mas irás sempre tropeçando e não poderás seguir o influxo. Por quê? Porque nós estamos olhando para um lado e para o outro. E ele diz: Por isso quero que, com santa indiferença, olhes todas as coisas que acontecem ao teu redor, estando toda atenta somente a mim. O que acontece quando a gente está olhando somente para Jesus? O nosso foco, o nosso pensamento, ele está lá em Jesus, ele não está. Nós temos, por exemplo, os afazeres na nossa casa. Nós temos o serviço para fazer, nós temos o almoço, temos a limpeza da casa, para nós que somos mulheres, né? Para os homens, eles vão ter o trabalho deles lá na empresa, ou mesmo no escritório, em qualquer situação que a pessoa estiver. Ela vai fazer o trabalho dela com excelência. Ela vai chamar Jesus para estar ali com ela, trabalhando. O pensamento dela vai estar com Jesus sempre dentro do pensamento. Jesus não vai sair nunca. Nós não vamos nos distrair. Nós estamos no nosso trabalho focados, mas Jesus está dentro do nosso coração. Nós vamos estar prestando atenção em tudo que nós estamos fazendo e evitar ao máximo distrair-se com muitas outras coisas, como por exemplo, estar no trabalho, fazendo o trabalho e pensando, eu vou sair do trabalho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois eu vou aqui, vou ali, vou ficar olhando o celular, vou lá comprar alguma coisa. Não. O nosso pensamento está em Deus. O nosso pensamento, ele está fixo naquele ponto que é o Senhor, que ele está nos aguardando para o grande dia da nossa chegada até o seu coração definitivamente. É isso que Jesus espera de cada um de nós. E tudo que ele faz é pela graça. Todas as mudanças, como a Luísa disse, eu mudei de confessor, mas eu preferia aquele porque ele estava sempre perto de mim. Porém, o segundo que veio ali, ela se abriu mais a ele. Ela conseguiu colocar tudo que ela estava passando entre Jesus e ela. Entre os dois, ela conseguia expor ali
pro confessor dela. E no primeiro, ela tinha uma intimidade, por assim dizer, né, de conversar, mas ela não expunha tudo que estava em seu coração. Ela tinha muita coisa ali para contar, então por isso que Jesus moveu para que aquele confessor saísse, aquele sacerdote saísse, e entrasse outro. Então é o que acontece na nossa vida. Jesus, ele move para o nosso bem. Só que nós temos que estar dispostos a aceitar este bem maior que ele vem trazer para nós. E assim como na vida de Luísa, aos poucos, Jesus não veio de uma vez só e falou para ela: Olha, Luísa, você vai ser uma vítima, você vai ficar o resto da sua vida em cima de uma cama por amor a mim, por amor às criaturas, para salvar muitas almas. Ele não falou isso. Ele veio aos poucos, porque nós estamos numa vida acostumados de um jeito que foi nos ensinados desde criança. A maioria das pessoas é assim. Então, como nós estamos naquele costume, parece que é difícil a mudança drástica, porque o que Jesus traz para nós aqui é algo muito novo, é algo tão novo que é totalmente do céu. Isso daqui é algo maravilhoso que Jesus traz para nós. E é tão bom, mas tão bom, que parece que é mentira. Que as pessoas dizem, ah, mas é tão bom que não é verdade, né? Mas é verdade, é o que o Senhor traz para nós, o céu. Ele vai trazer para a nossa vida a eternidade. Ele vem nos mostrar como será depois. Ele não quer que a gente é, é, chegue lá no céu, que a gente chegue próximo dele sem conhecê-lo. Então, o que ele deseja é que a gente já o conheça, que a gente compreenda como vai ser e acreditar. Essa é a fé no que não se vê, mas ele traz ao nosso coração. Então, se ele traz ao nosso coração, nós temos que crer nisso, que ele vem trazer ao nosso coração. Como que a gente muitas vezes acredita nas coisas do mal, né? Tanta coisa que tem ali, né? E bobeiras que tem da gente dar risada de coisas que não são engraçadas. São desgraças que acontecem, como esses vídeos que tem na internet que as pessoas caem, se machucam, e o povo dá risada, mas não é engraçado, né? As pessoas se machucam. Então, não é engraçado, isso não é de Deus, isso é uma coisa que não tem graça. Se a gente for ver, a pessoa se machucou, como que a gente não acredita nas coisas de Deus, no que é santo, no que é perpétuo, né, no invisível, que é a fé, né, que a gente tem, é a fé que Jesus traz e planta no nosso coração quando nós estamos dispostos a aceitar a sua vontade e não a nossa. Então, nós vamos partir agora para o segundo texto do dia, o capítulo 26. Jesus exorta Luísa a oferecer-se como vítima perpétua, em contínuo estado de sofrimento, para poupar homens e mulheres de novos castigos merecidos, sobretudo de uma guerra, e assim preparar-lhe o caminho para novas graças de santificação. Recordando que uma manhã, depois da comunhão, o Senhor me disse: Filha, são tantas as iniquidades que se cometem a balança da minha justiça, que a balança da minha justiça está por transbordar. Agora saiba que pesados flagelos farei sobre os homens, especialmente uma feroz guerra, na qual farei massacre de carne humana. Ah, sim, continuou quase chorando. Eu dei os corpos aos homens, a fim de que fossem tantos santuários onde devia ir me deleitar, mas os transformaram em esgotos e imundícies. E é tanta a pestilência que me obrigam a estar longe deles. Vê a recompensa que recebo diante de tanto amor e tanta dor que sofri por eles. Quem foi tratado como eu? Ah, nenhum. Mas quem é a custa, a causa? É o tanto amor que tenho. Por isso vou prová-los com os castigos. Eu me sentia partir o coração pela dor. Me parecia que eram tantas as ofensas que lhe faziam, que para fugir delas queria esconder-se em mim.
a fim de encontrar refúgio. Sentia também tanta pena, porque os homens deveriam ser castigados, que me parecia que não eles, mas eu o tivesse podido. Teria sido mais suportável sofrer todos aqueles castigos antes de ver os outros sofrerem. Tratei de sensibilizá-lo o máximo que pude, e com todo o coração lhe disse: Ó Santo Esposo, evita os flagelos que a tua justiça tem preparado. Se a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, há aí o mar imenso do teu sangue onde podes inundá-las. E assim a tua justiça ficará satisfeita, que não tens onde ir para deleitar-te. Vem a mim, te dou todo o meu coração, para que repouses e te deleites com ele. É verdade que também eu sou um lugar imundo de vícios, mas tu podes purificar-me e fazer-me como tu queres. Mas, por favor, aplaca-te. Se for necessário o sacrifício da minha vida, de bom grado o farei, contanto que poupe tuas imagens. E o Senhor, interrompendo o meu falar, continuou a dizer-me: Precisamente isto é o que eu quero. Se tu te ofereceres para sofrer, não como até agora, de vez em quando, mas continuamente, todos os dias, e por um curto período de tempo, eu pouparei os homens. Vê, pois, que te porei entre a minha justiça e as iniquidades das criaturas. E quando minha justiça estiver cheia de iniquidades, de modo que não as possa conter, e se veja obrigada a mandar os flagelos para punir as criaturas, encontrando-te no meio, em vez de golpeá-las, ficarás tu golpeada. Só assim poderei te contentar em livrar os homens, de outro modo, não. Eu fiquei toda confusa e não sabia o que dizer. Minha natureza fazia sua parte, se assustava e tremia, mas via meu bom Jesus, que esperava uma resposta, se aceitava ou não. Então, vendo-me quase obrigada a falar, disse-lhe: Ó meu diviníssimo esposo, por minha parte, estaria pronta a aceitar, mas como se arrumará por parte do confessor? Se não queria vir de vez em quando, como será possível que queira vir todos os dias? Libertar-me desta cruz de precisarmos do confessor para me libertar, e então tudo ficará resolvido entre mim e o Senhor. Então o Senhor me disse: Vá ao confessor e pede-lhe obediência. Se ele quiser, dize-lhe tudo o que tenho dito. Farás o que ele disser. Vê, não será somente para bem das criaturas que quero estes sofrimentos contínuos, senão também para o teu bem. Neste estado de sofrimentos, purificarei muito bem tua alma, a fim de te dispor a constituir comigo um matrimônio místico, e depois disto farei a última transformação, de modo que ambos seremos como duas velas postas no fogo, onde uma se transforme na outra e forme uma só. Assim me transformarei em ti, e tu ficarás crucificada comigo. Ah, não ficaria contente se pudesse dizer: ó esposo, o esposo é crucificado, mas também a esposa é crucificada? Ah, sim, não há nada que me faça diferente dele. Então, quando pude falar com o confessor, disse-lhe tudo o que o Senhor me havia dito. E aquela palavra que o Senhor me disse, por um certo tempo, sem me dizer o tempo exato que devia estar continuamente sofrendo, eu a tomei como por 40 dias, mais ou menos. Contudo, já se passaram cerca de 12 anos, que continua assim, mas sempre seja bendito Deus, sejam adorados sempre seus inescrutáveis julgamentos. Eu creio que o Senhor bendito me tivesse feito entender com clareza o tempo que devia estar na cama. Minha natureza teria se espantado muito e dificilmente se teria submetido. Recordo que estivesse sempre resignada, mas então não conhecia a preciosidade da cruz, como o Senhor me fez conhecê-la no decorrer destes 12 anos, e o confessor tivesse concordado em dar-me a obediência. Então assim disse ao confessor que me que, que por 40 dias o Senhor queria que me desse a obediência de estar continuamente sofrendo. E também lhe disse o resto, com grande surpresa minha, porque eu achava impossível. O confessor me disse que se fosse verdadeiramente vontade de Deus, ele me dava a obediência, que na realidade o motivo não era o que ele não pudesse vir, mas sim um pouco de respeito humano.
A minha alma alegrou-se muito porque podia contentar ao Senhor e também livrar as criaturas. Mas a minha natureza se entristeceu muito ao receber esta obediência, tanto que por alguns dias estive muito afligida. Também a alma se sentia pensativa, porque devia estar tanto tempo sem poder receber a Jesus no sacramento. Minha única consolação, às vezes, sentia uma guerra tão feroz em mim que eu mesma não sabia o que me havia acontecido. Muitas coisas acrescentava o demônio, mas o meu bom Jesus curou tudo. E eis como aconteceu. Então, isso que a Luísa está relatando aqui nesse trecho aconteceu em 1899. E, a, e ela ficou continuamente na cama em 1887. É o que tá, tem uma nota aqui dizendo isso, né? Então, Jesus, ele vai vir, ele vai pedir para nós muitas coisas. Ele vai pedir, como ele pediu aqui para a Luísa, né? Porém, né, como Jesus está dizendo que naquele tempo as iniquidades dos homens já eram tantas que a justiça de Deus estava para se transbordar, que ele ia mandar os flagelos. Então, ele precisava de almas vítimas, assim como tem muitas almas vítimas hoje, né? Que são crianças, né? Que são vitimizadas, porque o homem, ele parece, como Jesus diz aqui, está transformado num esgoto de imundícies, porque não pensa no que está fazendo, porque o homem, com a sua iniquidade, ele se tornou, né, tão pervertido que Jesus parece assim que Deus não consegue dominar o homem, mas é porque o homem é livre, o homem que se tornou esta imundície. Então, é, quem pode e quem está disponível a receber os flagelos que Jesus manda, para que, dá para ver assim, que vem enchentes, que vem guerras, que vem tantas coisas, e mesmo assim as pessoas elas não se voltam para Deus. Elas estão na iniquidade e elas não querem sair deste mundo de imundície, de esgoto que ela se enfiou. Então, ela não quer olhar para Deus, não quer se voltar para Deus, porque aquilo ali é o prazer da carne que a pessoa tem. Ela não está querendo um prazer que vem depois, que vem o prazer, que é o prazer da alma, que é o prazer de estar junto com Deus, que é o prazer de não se importar com tudo que o Senhor traz para nós aqui nessa vida, mas fazer tudo por amor a Ele, fazer tudo por amor a Jesus, não se importar com nada ao que está ao nosso lado. Jesus diz aqui, ó, eu dei os corpos aos homens a fim de que fossem tantos santuários, onde devia ir e me deleitar. Então era para o Senhor vir e nos trazer tudo o que Ele queria nos ensinar, se deleitar ensinando a alma, se deleitar nesta morada, nós seríamos sacrários vivos de Deus. Nós somos sacrários vivos de Deus, aonde Ele quer vir e se deleitar. Mas o que Jesus está dizendo aqui, ó? Mas os transformaram em esgotos e imundícies. Como que Jesus vai vir habitar em um corpo pestilento que obriga o Senhor a estar longe de nós? Como que o Senhor vai vir habitar? Ele diz: vê a recompensa que recebo diante de tanto amor e tanta dor que sofri por eles. Nós não temos a menor ideia de tudo o que Jesus sofreu por cada criatura ao longo da sua vida que ele veio aqui. Ele conta no livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele conta tudo o que ele sofreu, desde de quando ele foi, que o anjo anunciou a Maria, e o Verbo se fez carne e habitou no seio de Nossa Senhora. Ali ele já começou a sofrer, porque ele, sendo Deus, ele tinha sido concebido ali no seio da Virgem Maria, então ele estava naquele lugar escuro, sendo um Deus ali exprimido naquele útero materno. Não que ele não quisesse, mas ele fez isso por amor a nós. Então imagina, ele ficou 9 meses ali, naquele útero escondido, e quando ele nasceu numa estrebaria.
Ele nasceu em um lugar onde ele foi rejeitado. Quem aceitou foi os animais, que foram os primeiros a aceitar Jesus. E nós fizemos o quê? Nós o rejeitamos. Depois veio as pessoas humildes, os pastores que aceitaram Jesus. E ao longo de toda a sua vida, o Senhor foi rejeitado sempre, desde sempre. Se as pessoas vinham perto dele porque queriam uma bênção, porque queriam um milagre. Mas o amor dele, ninguém se importou em querer dar ou receber o amor de Deus, o amor de Jesus. Sentia que ele era algo, que era algo diferente que tinha ali na sua juventude, na sua infância. Sentia que tinha alguém ali divino, que era uma face divina que estava ali, que não era uma pessoa comum. Mas as pessoas, elas não queriam, de verdade, ceder as suas vidas àquele Senhor que veio ali para entregar a sua vida por nós, a um preço altíssimo. Ele foi a nossa moeda de troca, por assim dizer. Ele veio, se entregou e obedeceu ao Pai. Em todos os momentos ele obedeceu. Se o Pai dizia, eu quero que você sofra isso, eu vou sofrer sim. Ok. Ele dizia, sim, Pai. Por essas pessoas que não vão fazer isso, eu vou fazer. Tudo Jesus fez por cada um de nós. Então ele diz aqui, ó, quem foi tratado como eu? Ah, nenhum. Mas quem é a causa? É o tanto amor que tenho. Por isso vou prová-los com os castigos, porque a humanidade está merecendo os castigos, porque a humanidade não quer saber de Deus, porque não quer entregar a sua vontade. Imagine que nós não somos propriedade nossa, nós não nos pertencemos, mas nós achamos que nós nos pertencemos, que nós podemos fazer o que nós queremos, mas não é assim. É Deus que manda em nós somos criaturas dele. Aí Jesus vem dizer no outro trecho aqui, ó, precisamente isso é o que eu quero, né? O que Luísa fosse lá e conversasse com o confessor e que ela se entregasse totalmente para ele, né? Para Jesus, para que ela sofresse, né? E se tu te ofereceres para sofrer, não como até agora, de vez em quando, mas continuamente, todos os dias, por um curto período de tempo, eu pouparei os homens. Vê, pois, que te porei entre a minha justiça e as iniquidades das criaturas. E quando a minha justiça estiver cheia de iniquidades, de modo que não as possa conter, recebeja obrigada a mandar os flagelos para punir as criaturas, encontrando-te no meio, em vez de golpeá-las, ficarás tu golpeada. Só assim poderei te contentar em livrar os homens. De outro modo, não. O que Luísa vem dizer depois ali foi que ela achou que seria por pouco tempo. Então, mas o que Jesus queria, ele não quer a nossa vida pela metade. Ele não quer a minha vida por 40 dias, ou por 2 meses, ou por 2 anos. Ele quer a minha vida até o último suspiro. Ele quer a minha vontade humana até o último momento. Porque nós não nos conhecemos, porque nós não sabemos quem somos. Mas Ele sabe. É Ele que sabe de todas as coisas. Nós não temos a menor ideia de quem nós somos. Nós podemos até pensar, ah, eu sou assim, eu sou desse jeito, sou daquele jeito, mas não, é só Deus quem sabe. Então, se a gente, aos poucos, ou para quem consegue de uma vez por todas entregar a sua vontade para Deus, para que Ele haja na pessoa sempre, até o último suspiro de sua vida, perfeito, vai chegar no céu puro, santo, do jeito que Deus sempre sonhou para cada um de nós. Porque Deus não sonhou que ele fosse colocar o homem aqui, o homem ia pecar, e Jesus ia ter que vir e redimir toda a humanidade. Não foi esse o sonho de Deus. O sonho de Deus foi ter-nos santos desde o princípio até o fim. Ele não queria que nós tivéssemos pecado. Ele não desejou o pecado para o homem. O pecado foi uma invenção do demônio, não foi invenção de Deus. Deus não inventou o pecado, não. Deus é maravilhoso. A gente tem que aprender a conhecer a Deus.
A gente tem que aprender a dar para quem não para quem nunca deu uma chance para Deus, dá uma chance para Ele. Dá uma chance e fala: Senhor, eu vou te dar uma chance para eu te conhecer, porque Ele nos conhece. Então, não, eu vou dar chance para você me conhecer? Não. Deus nos conhece. Para a gente conhecer Ele, para a gente ver o que o Senhor quer de mim. Ai, mas se eu sofrer, daí eu não vou querer. Mas e a chance que você está dando? Se o Senhor te der uma prova, se o Senhor vir e falar assim, ó, essa é a prova para você me conhecer. E daí passou por aquela ali, ele pode te dar mais uma e mais outra. Mas o importante é a gente seguir decididamente esse caminho, trilhar este caminho, dar um passo cada dia. E neste decorrer aí do caminho, neste caminho, a gente vai sendo curado, até o último suspiro, a entrega total, a chegar no último suspiro e cair nos braços do Pai, de não ir para o purgatório, ou a pessoa pecou tanto que não tem mais jeito e ela cai no inferno. Não é o que Deus quer. O desejo do coração de Deus é que a gente caia em seus braços e mais nada. É isso que Deus quer de cada um de nós. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.